Vamos nós então para a segunda parte desta nossa aula a respeito de áreas de figuras planas. E na primeira parte nós nos dedicamos bastante a estudar polígonos. Com base em tudo que foi falado na primeira parte, você é capaz de calcular a área de alguma forma, você é capaz de calcular a área de qualquer polígono, depende das informações que você tem nas mãos, para saber qual é a melhor estratégia, né? Bom, agora nós vamos falar nessa segunda parte das questões mais redondas. Vamos falar das áreas de setores circulares, de círculos, regiões relacionadas ao círculo. Para começo de conversa, lembra? Circunferência, só a casquinha. Círculo inclui a parte de dentro. Então, círculo é a região da circunferência dos seus pontos interiores. Então, isso aqui é círculo. Isso aqui é o que nós chamamos de circunferência. Pelo menos é a notação, é o nome que nós adotamos neste curso. Tá bom? Bom, então vamos lembrar de mais, vamos saber de mais coisas, mais definições relacionadas ao círculo. Quando você tiver uma circunferência de centro C e raio R, e você tomar dois pontos na circunferência, você faz o arco, não é mesmo? O arco AB. Bom, pois se você ligar o arco e os dois raios que enxergam este arco a partir, claro, do ponto central, você forma esta região aqui que está pintada de vermelho. Esta região pintada de vermelho é o que nós chamamos de setor circular. Portanto, o que é setor circular? É o conjunto dos pontos interiores da circunferência que estão entre o segmento AC, o segmento BC e o arco AB. É esse o conjunto de pontos aqui determinado por essa região. Nós chamamos então de setor circular. Então observem, nós temos o arco é só a bordinha. O arco é só a bordinha, isso é arco. O que é setor? É a fatiazinha da pizza. Então isso aqui é o que nós chamamos de setor. Lembrando que aqui é o centro da circunferência. Tá? Então o arco é só a borda da pizza. O setor circular é a fatia toda. Tá bom? Cuidado para não confundir. Nós temos um pedacinho chamado segmento circular. O que é o segmento circular? Quando você tem uma circunferência e você determina sobre ela um arco, aqui você tem o centro da circunferência e você determina sobre ela um arco AB. Você pode pegar o setor é todos os pontos que estão nessa região aqui da fatia da pizza, mas ao invés de pegar o setor, você vai pegar só um pedacinho que é determinado pelo segmento AB e pelo arco AB. Essa região aqui, eu não diria meia lua, porque não é meia lua, mas é um pedacinho, parecendo um pedacinho de uma lua. Essa região aqui dentro é o que você chama de segmento circular. Então, o que é um segmento circular? É a região determinada pelo segmento que liga dois pontos na circunferência e o arco que o faz. Então, isso é o que nós chamamos de segmento circular. Observe tranquilamente que um segmento circular, você pode calculá-lo descobrindo a área do setor e subtraindo da área de um triângulo. Isso é bom saber, hein? Como é que eu descubro a área de um segmento circular? Eu descubro a área do setor e tiro da área desse triângulo ABC aqui. Bom saber. E tem uma terceira figura relacionada a círculo que você precisa saber também o nome, que é uma coroa circular. O que é uma coroa circular? Imagine então que você tenha, como na figura aí, dois círculos de raios distintos. Então a circunferência de dentro tem raio R minúsculo, para lembrar de menor, e a circunferência de fora tem raio R maiúsculo, para lembrar de maior. Bom, então essa circunferência de dentro, esta circunferência de fora. Bom, você tem então de cada uma delas um círculo. Dentro da circunferência 2 tem um círculo, dentro da circunferência 1 tem um círculo. Nós chamamos de, não é corda, tá? É coroa. Nós chamamos de coroa, tá errado aqui, apareceu um D no lugar do O. Coroa circular ao conjunto dos pontos que está entre as duas circunferências. Observe que isso aqui forma até um anel, né? Como se fosse um anel. Pois então, coroa circular é o conjunto dos pontos que estão
fora da circunferência menor, mas dentro da circunferência maior, é aquilo que está pintado de vermelho. Então, recupere as notações: setor circular, segmento, coroa. Ok? Bom, sabendo disso, agora a gente tem que pensar um jeito de conseguir calcular a área de figuras redondas. Círculo, setor, segmento circular, coroa. Eu preciso dar um jeito de calcular, porque até agora eu só falei para vocês o nome das figuras, mas eu não falei como é que calcula a área. Bom, aí é que entra um detalhe. Se você estiver estudando cálculo diferencial e integral, 1, 2, 3, 4, você vai conseguir um jeito bem tranquilo de aprender como é que calcula a área de círculo, de setor e coisa do tipo. Como nós não vamos assumir conhecidas essas ferramentas nesse momento, eu vou então, ao invés de demonstrar essas fórmulas, assumir conhecido, que é como o Euclides fazia. Eu vou chamar isso de axioma. É o 17º axioma do nosso curso. O 17º axioma, inclusive eu acho que é o último axioma desse curso. O 17º axioma do nosso curso diz o seguinte: se você tiver um círculo de raio Rzinho, a área dele é dada por πr ao quadrado. Lembra que π foi um número que nós definimos nós definimos o π alguma aula anterior aí, algumas aulas anteriores? Bom, a área do círculo, então, se você tem um círculo de raio R, eu lembro você que nós calculamos o comprimento, né? Lembra que o comprimento era 2πr? Foi aqui que apareceu o π. Bom, agora nós estamos calculando a área. A área é πr quadrado. Pessoal, é muito comum que alunos, mesmo no ensino superior, mas principalmente no ensino médio e básico, não saibam essas duas fórmulas relacionadas a círculo, inclusive não saibam diferenciá-las. É importante não só saber, como saber a diferença. Comprimento é o tamanho da cordinha que está em volta, do barbantinho que está em volta. A área é o quanto você tem para pintar aqui dentro, qual é a região que você tem, que é determinada por πr quadrado. Pessoal, como eu estava dizendo para vocês, aqui eu estou assumindo que isso é verdade, mas com os argumentos de cálculo você vai poder demonstrar que isso é verdade. Isso aqui foi assumido como verdade por verificação, por testes, faz um teste ou outro e verifica que dá mais ou menos isso, então assumiu-se como axioma, mas você é capaz de demonstrar isso no seu curso de cálculo. Nós vamos denotar a área de círculo. Se esse círculo aqui ele chama lambda, ou melhor, a circunferência chama lambda, eu vou chamar de, abre parênteses, lambda, fecha parênteses, a área do círculo que está aqui dentro, tá bom? E a área de setor. Como é que nós vamos definir a área de setor? Nós vamos definir segundo está aí. A área de um setor é diretamente proporcional à medida do seu arco de definição. Então, olha só. Atenção para isso. Você tem lá um arco e o seu arco, ele tem medida, a medida dele, ele tem uma medida alfa. Significa que a medida do seu ângulo central é alfa, tá certo? Então, a medida do setor, a área do setor é diretamente proporcional à medida do seu ângulo. Vamos dizer só isso a princípio. E se o meu arco ele é AB, vamos denotar por parênteses arco AB como sendo a medida não do arco, ou melhor, não sendo a área não do arco, mas sim do setor dentro do arco. Tá ok? Bom, eu vou especificar melhor esse axioma 17. Guarda essa informação que já é uma fórmula fixa. Então, se você tiver uma circunferência, a área da circunferência é πr quadrado, está fácil. O que ainda não está muito claro para mim é como é que faz para calcular a área do setor. É diretamente proporcional, mas o que isso significa? Bom, como eu já disse para vocês, nós não vamos assumir como axioma, mas podia ser demonstrado usando recursos de cálculo. Então, o que esse axioma diz, essa parte do setor me diz de maneira específica é o seguinte, pessoal. Esse arco não mede alfa, então alfa está para a área do arco AB, assim como qualquer outro arco está para a medida do seu setor. Acontece, pessoal, que eu posso pensar no arco dado por toda a circunferência. O arco dado por toda a circunferência, ele mede 360 graus.
Ao passo que o setor dado por todo o círculo é a pizza toda, que nós sabemos que vale πr ao quadrado. Ora, então eu acabei de descobrir uma forma de sempre descobrir a área do setor. Tá dado ali, que é a mesma coisa do que está aparecendo no slide. É uma igualdade de duas frações. Se eu dividir a medida do arco, aqui eu chamei de θ, aqui na figura eu fiz alfa, a medida de um arco dividido por 360 é exatamente igual à área do setor determinado por esse arco dividido por πr quadrado, que é a área do círculo. Lembra que eu falei para vocês em alguma aula anterior que alfa está para, ou melhor, se eu fizer a proporção, alfa está para o comprimento do segmento AB, assim como 360 está para o comprimento de uma circunferência. Nós não fizemos isso para comprimento, para descobrir o comprimento do arco, nós não comparamos com o comprimento da circunferência. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa. Se eu quiser então descobrir o comprimento, eu comparo com o comprimento da circunferência. Se eu quero descobrir a área do setor, eu comparo com a área do círculo. Não tem que memorizar essa fórmula, tem que lembrar da informação. A medida do arco está para a sua área, assim como 360, que é a medida do círculo, está para a sua área, que é πr ao quadrado. Pronto, acabou. Essa fórmula não tem que ser memorizada, tem que ser simplesmente bem aplicada. Então, vamos fazer exemplos para deixar isso bem claro na nossa cabeça, para não ter risco, para a gente entender como é que a gente vai fazer na prática. Considere uma circunferência de raio 3, então uma circunferência de raio 3, e determine nesta circunferência um arco AB de medida 40 graus. Então, vamos pegar um arco AB aqui de medida 40 graus, ok? A pergunta, calcule a área do círculo. Então, vamos chamar o círculo de lambda e vamos chamar o arco de arco AB, como está ali escrito no enunciado do exercício. Primeiro, como é que a gente faz para calcular a área do círculo? A área do círculo pela fórmula πr quadrado. O raio é 3, então é π vezes 3 ao quadrado, 9π. Então, portanto, qual é? Isso aqui significa portanto, tá? Uma forma de enunciar rapidamente. É 9π. Este aqui é o valor da área do círculo. Bom, e a área do setor? A área do setor determinado pelo arco AB é essa fatiazinha da pizza aqui. Só para facilitar, para não ficar carregando, eu vou chamar de S. É bem comum denotar a área por S. Tá? Vou chamar de S. Então, segundo o que nós vimos no axioma 17, eu quero descobrir o S. Eu sei que a área do setor determinado por AB está para o ângulo que determina a medida do arco, bem como a área do círculo, que nós acabamos de calcular, que é 9π, está para o ângulo do círculo, que é 360. Ok? Pessoal, você pode então multiplicar isso aqui em cruz para resolver o problema. 360S é igual a 9 vezes 40, que é exatamente 360π. Portanto, 360 você cancela, acaba ficando que a área é exatamente igual a π. Portanto, qual que é a área do setor AB, do que nós vimos aqui? A área do setor AB é exatamente π. Ok? Legal, né, pessoal? Simples, 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 bonitinho, não? Espero que você tenha achado, sim, bonitinho. Bom, que mais? Área de um segmento circular agora. Como é que eu faço para achar o segmento circular? Eu já falei para vocês, já contei, já dei a deixa já, mas agora eu vou mostrar uma fórmula explícita. Imagine que nós tenhamos um círculo de raio R, aqui, bonitinho, uma circunferência, e você tem um arco AB marcado aqui nessa figura. Então, um AB, um arco marcado aqui nesta circunferência, ok? Vou até fazer um pouquinho maior, porque eu estou vendo que eu vou precisar de mais espaço para enxergar melhor o desenho. Vamos dizer que aqui é o A. Nós queremos descobrir a área do segmento circular determinado por esse arco. Bom, segmento circular, pessoal, você liga o A no B, segmento circular é essa figura aqui.
E nós queremos descobrir então como é que a gente faz para determinar isso, sabendo apenas a medida do arco AB. Vamos chamar a medida do arco AB, pessoal? Vamos chamar a medida do arco AB de alfa, só para facilitar a nossa vida. Qual é então a medida desse segmento circular? Bom, o que eu contei para vocês é o seguinte: a área que nós queremos, que é a área do segmento circular, ela é igual à área do setor, ok? Vamos chamar assim, só abreviando, menos a área do triângulo, vou chamar aqui de C, menos a área do triângulo ABC. Claro, não é, pessoal? A área do setor é tudo isso aqui dentro do ABC, tudo. É a fatiazinha da pizza. Se eu tirar da área desse triângulo aqui, ora, então eu vou conseguir descobrir a área dessa parte aqui. Tá ok? Bom, então, pessoal, como é que nós vamos fazer para determinar isso aqui? Eu vou deixar basicamente como exercício, porque na verdade meu objetivo é que você verificasse isso aqui. Para ser mais específico, pessoal, eu precisaria saber informações de ângulos. Eu não tenho. Isso aqui vale alfa, isso aqui vale R, isso aqui vale R. Eu não falei e não vou falar agora, acho que não convém, se não atrapalha muito a aula, mas você é capaz de descobrir, avançando um pouquinho nos seus estudos, você precisa de mais ferramentas para concluir que isso aqui é R ao quadrado seno de alfa sobre 2. Seno de alfa é uma coisa que envolve trigonometria, nós não estudamos nesse curso. E se você tivesse visto isso, facilitaria muito o nosso caminho aqui, tá? Então aí a gente conseguiria fazer isso. Veja que a área do setor também não é complicado, você faz usando regra de 3 e descobre essas coisas. Mas eu só queria, nesse exemplo, que você verificasse de maneira mais clara esta informação aqui. Para obter mesmo cálculo, eu precisaria de mais informações, mais coisinhas, né? Neste exemplo, nesse caso mais geral, tá bom? Claro que assim, às vezes o professor vem aqui e te dá uma colher de chá, né? Te dá um ângulo conhecido, te dá uma forma de encontrar essa área desse triângulo de maneira mais fácil, aí você consegue fazer, tá? Bom, vamos para o exemplo 3 aqui. Vamos por exemplo. Bem, da verdade, o exemplo 2 o professor não selecionou direito, não foi legal, devia ter feito um pouco melhor. O exemplo 3. Calcule a área da coroa circular determinada entre uma circunferência de raio 2 e uma circunferência de raio 5 centímetros. Aqui eu tenho uma circunferência de 5 centímetros e dentro dela, concêntrica, isso é importante, eu tenho um outro círculo de raio 2. Mesmo que não fosse concêntrico, dava para fazer. Mas enfim, o que importa é que uma esteja dentro da outra, tá? Qual é a área da coroa circular que está aqui? Qual é a área da coroa circular? Bom, observem uma coisa. Qual que é a área, vamos chamar de lambda 1 aqui a circunferência vermelha, vamos chamar de lambda 2 a circunferência preta. Qual que é a área da circunferência, ou melhor, do círculo determinado pela circunferência 1? É π r ao quadrado, o raio dela é 5, então isso aqui é 25π. Qual é a área do círculo determinado pela circunferência menor? πr ao quadrado, o r é 2, π vezes 2 ao quadrado, 4π. E qual que é a área da coroa, afinal de contas? A área da coroa, se você observar a figura, não tem segredo, é só você perceber que é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Você tinha tudo isso aqui, você tirou um miolo, então você está subtraindo a área desse miolo. Então é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, é, portanto, 25π subtraído de 4π, que é 21π. Como a unidade aqui é centímetros, aqui também tem que ser. Só que a área tem sempre unidade de centímetro quadrado. A gente sempre coloca assim porque é bidimensional a história, né? Bom, e quarto exemplo, não sei se, deixa eu ver se vale a pena fazer, facinho, dá para fazer sim, rapidinho. O quarto exemplo, ele pede o seguinte: um hexágono regular de lado 3 está inscrito em uma circunferência. Então, vou colocar a circunferência primeiro. Hexágono regular inscrito na circunferência. Então, tá aqui, ó, hexágono regular. Não tá ficando bem irregular, nem a circunferência ficou circunferência, né, pessoal?
mas enfim, dá para entender. O hexágono é regular, então todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, ok? E o centro do círculo é com certeza o centro também do hexágono. O hexágono tem lado 3, então o lado do hexágono mede 3. E a gente quer saber a área compreendida entre a circunferência e o hexágono. Deixa eu colocar esse lado 3 aqui, porque pelo jeito não vai ser bom deixar ele quietinho aqui. O que o exercício quer saber é a área da figura compreendida entre o hexágono e a circunferência. Que bom que tem esse exemplo aqui, porque dá para a gente calcular a área de vários segmentinhos circulares aqui. O que eu quero, pessoal, é a área de cada um desses pedacinhos aqui. Minha figura não ficou boa, então dá a impressão de que todas essas 6 figuras são distintas. Mas lembre-se que o hexágono é regular, portanto todos os lados são iguais, o círculo é redondinho. Na verdade, pessoal, todas essas áreas aqui, A1, A2, A3, A4, A5 e A6 são todas iguais, tá? Vocês vão perceber isso pela simetria mesmo da figura, mas vai ficar claro à medida em que nós fomos evoluindo rapidinho aqui. Na primeira parte da aula, nós mostramos um fato muito importante dos hexágonos regulares. Sempre que você tem um hexágono regular, é possível dividi-lo em triângulos a partir do centro, mas mais do que isso, esses triângulos são equiláteros. Assim sendo, cada um deles mede 3. Ok? Bom, pessoal, então como é que nós vamos fazer para descobrir a área desse pedacinho em preto? Eu vou tirar apenas uma das fatias para fora. Vou pegar, por exemplo, essa fatia aqui para ampliar. Eu vou calcular a área apenas dessa região aqui, que eu estou chamando neste caso de A2. Ok? Como é que eu faço isso? Primeiro, como esses triângulos são equiláteros, então os ângulos de dentro são todos iguais a 60 graus. E aqui mede 3, tá certo? Bom, lembra que nós calculamos, vou chamar de A, B e C. Lembra que nós aprendemos a calcular na primeira parte da aula a área de um triângulo equilátero? Aqui no ABC é um triângulo equilátero. E nós vimos que a área dele é L quadrado raiz de 3 sobre 4. O L é 3, portanto isso aqui é 9 raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo é 9 raiz de 3 sobre 4. O que me resta agora é saber a área do setor. Vamos saber a área do setor BC. Como é que eu faço para descobrir a área do setor BC? Bom, pessoal, segundo o que nós vimos agora há pouco, a área do setor BC está para o seu ângulo de definição. Olha, isso aqui mede 60 graus, que é a medida do ângulo interno. Está para 60 graus, bem como a área do círculo. A área do círculo é π vezes 3 ao quadrado. A área do círculo, vejam só vocês, é πr quadrado, o r é 3, então é π vezes 3 ao quadrado, 9π. Ok? Então, assim como 9π está para 360. Se você multiplicar em cruz isso aqui direitinho, vai dar, deixa eu ver uma coisa, só para facilitar. O BC, se você fizer direitinho, vai dar 9π sobre 6, vai dar 3π sobre 2. Ok, pessoal? Eu fiz rapidinho aqui a conta, você pode fazer com calma, mas você vai perceber então que ao multiplicar em cruz, vai 9 vezes 60 vezes π, depois divide por 360, enfim, vai dar exatamente, se eu não errei conta, vai ser 3π sobre 2, tá claro? Então, olha só, vou até escrever aqui, qual que é a área do setor determinado pelo arco BC, 3π sobre 2. Deixa eu colar aqui só para ver se eu não fiz besteira. Acho que está certo. Acho que está certo. Tá certo. Ok? Bom, então, pessoal, nós descobrimos em cada pedacinho a área a área do triângulo, mas nós descobrimos agora a área do setor. Então, como é que faz para achar a área do segmento circular? A área, eu vou até desenhar assim, né? A área do segmento circular, vou colocar assim, a área do segmento circular é a diferença da área do setor pela área do triângulo. Pela área do triângulo, que é essa expressão toda aqui. Ok, pessoal? Mas acontece que
Eu retirei uma das fatias, horrível isso aqui, né? Mas eu retirei uma das fatias. Acontece que não tem uma fatia só, tem 6 fatias. Então a área pedida no exercício, na verdade, são 6 pedacinhos que vão dar a mesma coisa. Se você perceber, todos os pedacinhos são do mesmo jeito, só desenhei diferente. São todos iguais, tem lados 3, ângulo 60, acaba dando a mesma coisa. Então são 6 pedacinhos com a área dada por aquela expressão ali, 3π sobre 2 menos 9 raiz de 3 sobre 4. Quando você multiplica isso aqui por 6, 6 vezes 3 dá 18, por 2 dá 9. Aqui, 6 vezes 4, 6 vezes 9 dá 54, dividido por 4 dá 27 sobre 2. Raiz de 3. Pronto. Essa é feia? É, mas é a área desta região compreendida entre o círculo e o hexágono regular. Tá ok, pessoal? Então isso daqui acho que tá certo. É 27 sobre 4. Eu tô achando que tem algum detalhe. Não sei se é sobre 2. Era para ser sobre 4. Eu não sei se eu fiz algum erro aqui. Acredito a princípio que não, mas enfim, tudo bem. Deixamos assim. Tá bom, pessoal? Se tiver algum errinho é só corrigir aí, mas acho que tá tudo bem. A questão é, o mais interessante, agora sim, finalmente o exemplo 2 tinha ficado ruim, mas pelo menos o exemplo 4 melhorou um pouquinho, né? Nós podemos calcular em cada pedacinho a área do segmento circular, vimos que eram 6 deles, então multiplicando a área de cada um deles, por 6, nós descobrimos então a área total. Tá bom, pessoal? Então com isso nós terminamos a segunda parte dessa aula e logo voltamos para a terceira e última parte desta aula sobre áreas de figuras planas.